Capítulo 2 do livro de Zacarias diz assim: Tornei a levantar os meus olhos e olhei, e eis que um homem que tinha em sua mão um cordel de medir. E eu lhe disse: Para onde vais? E ele me respondeu: Vou medir Jerusalém, para ver quanto mede a sua largura e qual é o seu comprimento. E eis que saiu o anjo que falava comigo, e o outro anjo lhe saiu ao encontro. E lhe disse: Corre, fala a este jovem, dizendo: Como aldeia sem muros, Jerusalém será habitada, por causa da multidão dos homens e dos animais no meio dela. E eu serei para ela, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu serei a glória no meio dela. Fugi da terra do norte agora, diz o Senhor, porque pelos quatro ventos do céu vos espalhei, diz o Senhor. Ó Sião, tu que habitas com a filha de Babilônia, livra-te. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, depois da glória, ele me enviou às nações que vos despojaram. Porque o que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Porque eis que eu levantarei a minha mão sobre eles, e eles virão a ser a presa daqueles que serviam. E sabereis vós que o Senhor dos Exércitos me ouviu. Canta e alegra-te, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. E se unirão muitas nações ao Senhor naquele dia, e me serão por povo, e habitarei no meio de ti, e então saberás que o Senhor dos Exércitos me enviou a ti. O Senhor possuirá Judá como sua porção na terra santa, e de novo escolherá a Jerusalém. Cale-se toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. Aleluias. Capítulo 2, ele vai falar sobre as nações convertidas. O Senhor, ele quer reunir Israel. O que aconteceu com o povo de Israel quando começaram os conflitos? Muitos povos se dispersaram. Então, quem estava em Israel foram para outros países. E assim, muitos israelitas estão espalhados no mundo todo. Se você é alguém que sente que está fora do ambiente e você não consegue se encaixar em nenhum lugar, aonde você vai, você não consegue se encaixar. É porque não é o povo que Deus escolheu para você fazer parte. Muitas vezes você se sente um peixe fora d'água. Muitas vezes você vai para um lado, vai para o outro e você não se encontra. É porque Israel, o povo escolhido de Deus, está disperso. E muitas vezes nós podemos ser israelenses. Nós podemos ser do povo de Israel. E estamos muitos dispersos porque a abominação veio e dispersou uma multidão. Só que a palavra de Deus a Zacarias fala que um anjo, ele foi escolhido para medir Jerusalém. Então, Zacarias vendo um homem, ele simboliza alguém que vai medir Jerusalém. Então, vai medir a largura, o comprimento, para saber se Jerusalém está preparada para receber o Messias. E quando fala-se sobre Jerusalém, fala-se sobre a segunda vinda do Filho de Deus. Fala-se sobre o encontro. Fala-se sobre a proteção de Deus para Jerusalém. Uma terra escolhida por Deus. Uma terra gloriosa aos olhos de Deus, mas uma terra que precisa se voltar a Deus. Uma terra que precisa se reunir.
uma terra que precisa estar preparada para receber o Messias. O Senhor diz que quem toca em Israel, que quem toca na cidade escolhida de Deus, toca na menina do olho. Então, o que acontece? Muitas vezes somos injustiçados, muitas vezes se levantam contra nós porque nós não queremos praticar a maldade. Porque muitas vezes nós não queremos errar contra o nosso Deus. Mas o Senhor diz que Ele se levantará. Ele vai bradar, porque Ele é o Senhor dos exércitos. Então, quando Zacarias olha essa visão e ele vê que a filha de Sião canta e alegra-se, porque o Senhor vai habitar no meio dela. E quando o Senhor habita, o Senhor, ele faz resplandecer a glória dele nas nossas vidas. E aqui diz que todas as nações se converterão. O que significa isso? Significa que eu e você temos o papel de levar a palavra de Deus aos corações. Significa que as nações elas vão se converter porque elas entenderão que não há outro caminho. O caminho é o Messias, o Filho de Deus. E quando o Senhor, ele possuir a Judá, quando o Senhor escolher novamente Jerusalém, o Senhor, ele se levantará diante da sua morada para calar a boca de toda a carne. Porque nós, como carnais, nós queremos reis, governadores, nós queremos príncipes, nós queremos dominadores que dominam a nossa vida, porque um rei, um governador, um presidente, nada mais é do que alguém que governa o povo. E quando nós entendemos isso, nós entendemos que nós colocamos no lugar de Deus alguém que precisa nos orientar, porque nós somos fracos. Mas aonde eu vou encontrar força? É na palavra de Deus. É na presença de Deus, porque nós precisamos entender que o véu foi rasgado, que nós temos acesso ao Pai. E quando nós entendemos que nós temos acesso ao Pai, nós precisamos desejar isso ardentemente, porque o Senhor nos guiará, o Senhor nos levantará, o Senhor nos preparará, o Senhor nos ensinará todas as coisas. Ah, mas eu preciso de alguém para me orientar. Muitas vezes estamos sim na fraqueza espiritual, porque muitas vezes não temos forças para abrir as escrituras e ler. Muitas vezes nós precisamos de alguém que possa nos revelar a palavra. Mas esse alguém é o Espírito Santo. E nós precisamos entender que somente alguém cheio do Espírito Santo pode revelar a palavra a nós. Somente alguém cheio do Espírito Santo pode nos conduzir à verdade. Porque muitas vezes nós estamos andando, caminhando, acreditando que estamos num caminho cheio de verdade e o caminho é de erros. Se nós não alimentarmos a nossa vida com a verdade, nós seremos enganados. E por isso nós precisamos ler, para que nós não sejamos enganados. E quando nós somos enganados? Quando nós não praticamos a leitura. E a leitura, ela vai nos ensinar que diante de um homem que se tornou profeta e que ouviu a voz de Deus para nos revelar visões extraordinárias da parte do Senhor. Então, o que o Messias faz é medir Jerusalém.
Enquanto Jerusalém não estiver preparada, alicerçada para receber o Messias, não haverá a segunda vinda. Enquanto nós não entendermos que nós não podemos tocar na menina do seu olho, que é Israel, nós não vamos avançar. O que é Israel? Israel é uma nação cujo qual Deus escolheu para habitar nela. Muitos historiadores, cientistas, estudiosos, sábios, sabem que a representação da Bíblia é uma forma de dizer a nós que o Senhor, ele nos observa. O Senhor, ele entra na sua casa, que é templo dele, para medir como você está. Quais são os sentimentos que você guarda? Quais são os pensamentos que você tem? Como está o seu coração? Como está a sua fé? Qual é a capacidade que você tem de suportar as dores, os conflitos e as aflições? E é diante disso que o Senhor, ele vai moldar a nossa vida, o nosso caráter. Assim ele faz com cada um de nós. Assim ele faz nas nações. Assim ele faz com quem ele quer. E ai daquele que toca na menina dos olhos, que é Israel. Um homem que teve uma visão de um homem observando a terra. Quem será que Deus escolheu para observar a terra? Um homem que Deus mostrou a Zacarias, através de visões, que mede Israel. Quem é esse homem que tem a capacidade de medir Israel? Outra visão de chifres, que são poderes dado a homens. Quem tem esses poderes na terra? O que significa essa força e esse poder, domínio? Um homem que tem a visão de todas as nações se convertendo. O Senhor diz que reunirão muitas nações ao Senhor. E o que nós precisamos é entender que só há um caminho, só há uma cidade escolhida, só há um caminho a seguir, só há uma razão de existir. A nossa razão de existir é que nós somos adoradores. Nós nascemos para adorar ao Senhor. Adorar ao Senhor com as nossas vestes. Adorar o Senhor com a nossa boca. Adorar ao Senhor com o nosso comportamento. Adorar ao Senhor com a nossa meditação, com a nossa oração, com os nossos jejuns, com os nossos louvores. A adoração, ela vem de dentro para fora. E como eu adoro ao Senhor? Quando eu faço boas escolhas. Quando eu adoro ao Senhor, quando eu ouço a voz do Senhor e quero cumprir o que Deus tem a fazer. Quando eu ouço a voz de Deus e eu quero seguir essa voz. Quando eu ouço o chamado do Senhor e eu quero seguir esse chamado. Somos falhos, fracos, pecadores, mas não há outro caminho que nos leve a Deus. E o que nós precisamos é todos os dias acordar e observar o quanto Deus cuida de nós, na nossa saúde, a nossa alimentação. Se você acordou e abriu os olhos, glória a Deus. Se você acordou e pôde falar, glória a Deus. Se você acordou e pôde levantar, glória a Deus. Se você acordou e pôde ler a Bíblia e orar, glória a Deus. Se você acordou e pôde tomar o seu café da manhã, glória a Deus. Se você acordou e pôde contemplar as nuvens, o sol, a chuva, glória a Deus. Precisamos entender
que coisas como essa são riquezas. Coisas como essa não há preço que pague. Ninguém pode comprar coisas que muitas vezes nós não damos tanta importância. Mas nós precisamos entender que essa palavra, ela é de revelação, para que nós possamos retornar ao Pai, para que nós possamos retornar a ver e ouvir a voz de Deus. Que hoje seja o dia do seu retorno. Que hoje seja o dia que Deus te chame e que você entenda que o Senhor, Ele quer te levantar. E Deus, Ele precisa da sua ação para que Ele possa se mover. E qual que é a ação que você tem hoje para dar para o Senhor? Compartilhe a palavra de Deus. Fale da palavra, do amor. Fale da justiça do Senhor, da bondade do Senhor e da misericórdia para com aqueles que buscam a sua presença. E que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.